alívio com a seca a um dos maiores exportadores de frutas do país. Em 4 décadas, o sertão do Ceará mudou. E não apenas o sertão. O estado colhe hoje os frutos dos investimentos feitos para transformar o semiárido em fonte de riqueza. A fartura que brota da terra dá um ritmo acelerado de desenvolvimento no campo, onde a irrigação passou a ser difundida em todas as regiões, para alimentar as plantas e forçar a produção ininterrupta de frutas e hortaliças. Isso acontece nos perímetros irrigados e até mesmo em áreas com grande potencial produtivo, como as serras. É o que nós vamos ver no programa Conhecer. A gente mostra a experiência exitosa de famílias que conheceram a fome e transformaram as adversidades em conquistas através da fruticultura. Em Tianguá, o sucesso da produção de acerola orgânica, com venda totalmente garantida. Parceria construtiva com orientação especializada, agricultor consegue cultivar belos pomares de pêssego e pera. Nós vamos até uma outra propriedade no maciço de Baturité, onde a fruticultura prospera com grande diversidade, do noni à pitomba, das espécies nativas às exóticas. O programa Conhecer está no ar. O potencial cearense para a fruticultura é incontestável. No território do estado, existem culturas já consolidadas, com produção em larga escala e o ano todo, e outras em experimento, não menos promissoras. É que o agricultor, como já é acostumado a lutar contra as dificuldades impostas pela própria natureza, acaba adquirindo uma experiência fundamental para quem lida com a terra. Ele acaba não tendo medo de ousar, de experimentar novos cultivos. Nessa lógica produtiva é que em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, muitos produtores familiares estão se beneficiando com a produção de acerola orgânica. Uma densa neblina cobre a BR-222. Nesse período do ano, as chuvas na Ibiapaba trazem para os pontos mais altos o que os motoristas conhecem como cerração. Dependendo da intensidade do fenômeno, é recomendável encostar o veículo e esperar um pouco, até prosseguir viagem. Perigoso, mas bonito. Só quando a neblina se dispersou, prosseguimos nossa viagem cortando a serra. Nosso objetivo é chegar ao assentamento Valparaíso, na zona rural de Tianguá. Percorremos as veredas, olhando sempre para as nuvens carregadas que nos perseguem durante todo o nosso percurso. Nuvens carregadas que encobrem o sol, acinzentando o horizonte. Uma bela imagem que só de vez em quando faz diferente o sertão. Depois de 40 minutos de viagem, saindo da sede do município, chegamos ao nosso destino. Encontramos os assentados trabalhando na compostagem. Aqui, todos são responsáveis pelas atividades desenvolvidas na agricultura. Esse composto orgânico é o que vai adubar a plantação de acerola, que está logo ao lado. Hoje, a acerola é a principal fonte de renda das famílias que chegaram ao lugar na década de 80. Famílias que vieram de várias partes do Ceará e também do vizinho estado do Piauí e que receberam as terras do INCRA. Famílias que contam uma trajetória de sofrimento e conquistas. Quando chegaram aqui em 1988, os assentados se depararam com a terra seca que, naquela época, não estava produzindo absolutamente nada. Com muito esforço, eles começaram a investir no milho e no feijão, a base da agricultura de subsistência. Mas começaram a lutar também por um projeto de irrigação, água para irrigar todas essas terras. No início, plantaram hortaliças, depois que o projeto chegou, aproximadamente 11 anos depois que os primeiros pedidos começaram a ser realizados. Depois das hortaliças, eles investiram em maracujá e, finalmente, encontraram a cultura que hoje praticamente sustenta um grande grupo aqui dentro do assentamento, a acerola. Entre esses homens que colhem acerola estão alguns dos chamados históricos. São agricultores que acompanharam toda a trajetória do assentamento até agora. Começaram a plantar o milho, o feijão e a mandioca. Benedito é um deles. O relato é de quem viu de perto a luta de dezenas de famílias para construir a própria vida dentro do assentamento. E de quem viu muitos amigos ficarem no meio do caminho, porque não acreditaram no sucesso do empreendimento. Como foi difícil, cara. A gente até pensou em desistir, porque exigiu muito da gente. Foi muito complicado aqui, muito difícil, porque não tinha irrigação, só trabalhando de chuva, aí chovia o inverno e 10 não, era muito complicado, muito problemático. A fonte de água que nós temos aqui no açude de Jaburu. Aí tinha que buscar água lá na cabeça de jumento, qualquer coisa, então eu só trabalho de sequeiro, aí a produção uma vez por ano.
sem ter produção. E quando tinha um mercado lá embaixo, não tinha, tem uma época que nós passamos fome mesmo aqui, nós passamos necessidade de ficar dia sem botar a panela para cozinhar, porque não tinha o que. José Maria também é antigo. Também perdeu dias e noites pensando se valeria a pena prosseguir nessa estrada diante das dificuldades e constrangimentos. Antes a gente vivia aqui num assentamento de sequeiro, né? Era plantar milho, feijão e maniva, né? E a gente vivia disso aqui do sequeiro, só do inverno. Isso aqui é uma riqueza muito grande para nós do assentamento, né? Não precisa os filhos da gente tá indo para São Paulo e para outros cantos. Então isso aqui para nós foi muito importante. Foi depois do projeto de irrigação que, como se fala aqui no sertão, tudo começou a andar. Os assentados acertaram em cheio no plantio da acerola. Nesse caso, a acerola orgânica. No pomar, tudo que é usado vem da natureza. Seguindo os padrões de quem já tem experiência no ramo, os agricultores do Valparaíso começaram vendendo acerola no portão do assentamento. Ainda conviviam com algumas perdas. Agora, a situação está bem melhor. Toda a produção de acerola já está vendida antes mesmo das floradas. Os assentados foram reconhecidos por uma empresa que compra toda a matéria-prima para usar a vitamina C da acerola de diversas formas. Essa produção é uma coisa boa porque a gente tem um preço garantido. Para ter uma ideia, aqui na Serra nós temos em torno de 130 hectares com parceria com a Nutrilite que a gente produz e aí já vem direto para ela. Então, isso é uma coisa boa porque nós temos, sabendo que vamos plantar já com preço garantido. Nós temos um contrato por 2 anos. Isso é algo da história que faz a diferença a gente estar investindo, porque senão eu plantar sem saber para quem era, não, isso é uma coisa boa. O assentamento Valparaíso tem 1.900 hectares, mas a acerola, que pertence a um grupo de 20 produtores, está ocupando apenas 10. A ideia é estender a plantação da fruta por mais 10 hectares até o final de 2012 e, com isso, dobrar a produção de acerola. O êxito da empreitada vai definir os rumos dos assentados, que não descartam a possibilidade de aumentar ainda mais o plantio e também o aproveitamento da acerola. A Verde vai continuar seguindo para a empresa especialista na transformação da fruta em vitamina para a venda em escala comercial. Já a acerola madura poderá ficar aqui mesmo no assentamento. Isso mesmo, os assentados trabalham na expectativa de montar uma fábrica de beneficiamento para fazer a polpa da acerola. Esse galpão, que abriga provisoriamente o estoque da fruta, poderá ser ampliado para receber os equipamentos. O galpão e esse caminhão são, aliás, fruto do que os assentados já investiram no espaço com o dinheiro da acerola. Tem hora que a gente se emociona porque já são coisas garantidas para a gente, nossa vida, tanto necessidade que a gente passou. E hoje nós estamos com nossos filhos aqui, para terem uma ideia, nós estamos começando com 45 hectares, hoje nós estamos com 75 irrigados. Começamos com 45 famílias, hoje nós temos 73, temos mais os agregados, são aí em torno de umas 100 famílias, então isso nós estamos trabalhando, lutando para ficar aqui mesmo no assentamento. Isso é coisa boa. Tivemos que parar um pouco a gravação na colheita por causa da chuva que avisou que chegaria. Só não deu dicas de que seria tão intensa. Com a trégua da chuva, voltamos ao campo, à plantação de acerola, para acompanhar o trabalho do José Maria, que é um dos responsáveis pela operação dos assentados no cultivo da acerola. É ele quem determina os horários e as tarefas que os demais agricultores devem fazer no plantio. É uma maneira de organizar e garantir a participação das 20 famílias cooperadas no cultivo da acerola. A fruta significa muito para o José. A gente chegava até passar necessidade. E depois da acerola, não, porque é garantido a sua renda anual, né? Porque a acerola tem um pico maior e tem um tempo que é menor, o pico da acerola, né? Mas durante o ano tem, então melhora a parte financeira. Tá, tem renda o ano todo. Tem renda o ano Dá todo. para reformar a casinha, comprar assim, umas coisinhas para casa? Já fez alguma coisa, comprei algumas coisinhas em casa, já à custa da acerola. Daqui a pouco a gente volta mostrando por que é importante diversificar a produção. E ainda as experiências em Tianguá na produção de frutas exóticas originárias da Ásia. E os belos pomares de pêssego e pera, cultivados com orientação especializada, como deve ser no campo.
Ceará entrou definitivamente no mapa das exportações de frutas no Brasil a partir de 2001. Há uma década, o estado mandou para outros países 5,7% das frutas nacionais e alcançou uma renda de 12 milhões e 700 mil dólares. O melão e o abacaxi foram os responsáveis pelo crescimento do setor. E desde então ficou claro que era preciso extinguir a monocultura, prática muito comum no passado. O agricultor precisava inovar, buscando, sobretudo, diversificar a produção, aproveitando poucos hectares para produzir uma grande variedade de frutas. Essa ideia continua avançando nas grandes e nas pequenas propriedades rurais do estado. Amparados por uma visão inovadora no campo, hoje não basta apenas produzir para abastecer a casa e a família. Os agricultores em todo o Ceará voltam suas atenções para a diversificação de culturas em todas as regiões do estado. Em Tianguá, acompanhamos a visita de técnicos da Ematerce numa propriedade que simboliza de maneira muito objetiva essa nova visão de mercado. Em pequenas ou grandes propriedades, é preciso ousar para colher os benefícios do agronegócio. Essa é a fazenda do paulista Ernesto Emuri. Filho de japoneses, ele nasceu em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, e cedo, assim como os pais, começou a trabalhar na agricultura. Quando chegou a Tianguá, as belas imagens das terras da Serra Cearense deram lugar a uma luta de quase 4 anos para fazer a fazenda funcionar. Dificuldades que não impediram o agricultor de continuar e persistir no sonho. Valeu a pena. Ernesto Emuri produz uma grande variedade de frutas nos mais de 1.100 hectares de sua propriedade. Uma delas é o abacate. Essa plantação está apenas começando, mas não é o abacate que atrai os olhares curiosos de quem visita a fazenda. As frutas que chamam a atenção nas terras de Emuri são muito produzidas na região onde ele nasceu, São Paulo. Ernesto Emuri montou uma parceria com a Embrapa e está cultivando pêssego num pequeno pomar escondido na imensidão da fazenda. Um belo pomar. O agricultor está impressionado com o desenvolvimento das plantas. Elas alcançaram um tamanho considerável em pouco mais de um ano de plantio. E, pelo jeito, o pêssego do Emuri vai dar o que falar por aqui. Mas o pêssego é apenas uma das experiências dessa parceria com as unidades da Embrapa em Brasília e Cruz das Almas, em São Paulo. Outra fruta, também experiência na fazenda, é o caqui, que da mesma maneira que o pêssego, está impressionando o Emuri, pelo tamanho e porte das plantas e dos frutos, que começam a nascer. Com 8 meses, né? Tá muito bom, né? Com essa produção aqui, até tá assustado com ele. Geralmente em São Paulo, demora uns 4 anos para começar a produzir, né? E aqui com 8 meses já está com essa produção aqui. Outra vantagem aqui, dá para colher fora de época de São Paulo. Em São Paulo lá você escolhe em quando? Então lá começa agora em fevereiro, vai até maio mais ou menos. Maio, junho, né? A fazenda também esconde alguns segredos, frutas exóticas, que não são realmente comuns por esses lados do Brasil. Você conhece a lixia? O pouco que Emuri sabe da lixia vem de informações que ele recebeu ainda em São Paulo, onde as safras colocam o estado no topo da produção dessa fruta, que é colhida normalmente entre novembro e janeiro. Foi durante conversas com os técnicos da Embrapa que o agricultor resolveu investir na plantação de lixia para, quem sabe, aproveitar outra janela de mercado. A lixia é originária da China. Por lá é considerada uma fruta nacional. A planta chega a 12 metros de altura e possui vida longa. A produção comercial da fruta começa a partir do 5º ano, após o plantio das mudas, e algumas plantas podem produzir de 150 a 200 quilos de lixia. O que deixa Emuri um pouco triste, pelo menos no momento, é que o cultivo dele começou há 6 anos e até agora os frutos não surgiram nas plantas. Já era para estar produzindo, mas a gente tem que fazer uns trabalhos nele aí para fazer produzir. O que estaria faltando então, Emuri? Talvez um pouco mais, a questão do clima, um pouco mais de frio, alguma coisa desse tipo? Eu acho que está faltando um pouquinho mais de frio, né? Aí você não vamos dar uns estresse hídrico, tudo aí para ver se consegue produzir. Outra fruta do continente asiático, agora presente também no Ceará, mais precisamente em Tianguá, também na fazenda do Emuri, é a longan, originária do Sri Lanka e Índia e cultivada em larga escala na China e Malásia. A fruta fresca, segundo Emuri, tem poder de cura. É usada, por exemplo, para reduzir ou eliminar totalmente febres.
A longã é rica em carboidratos, proteínas e potássio, mas assim como a lixia, a longã ainda não está nascendo nos pés plantados numa área reservada na fazenda. Calma, o Emuri não é amante somente das frutas exóticas. Ele está apenas testando o que em São Paulo está dando bons resultados. Que tal a gente conhecer algumas frutas mais vendidas por aqui? Que tal a pera? Bem, e que pera! Olha só esse pomar da fruta. Essa também é uma experiência trazida pela Embrapa para a Serra da Ibiapaba, no Ceará. O Emuri diz que os resultados do plantio ainda não foram avaliados, mas já dá para perceber a mesma coisa que aconteceu em relação ao pêssego e ao caqui. Também por conta do clima, muito sol e chuva na quantidade exata para o bom desenvolvimento da planta, a pera de Tianguá está crescendo e se desenvolvendo muito mais rápido do que na fazenda do Emuri em Mogi das Cruzes. O agricultor garante que também há diferença em relação ao sabor da fruta que ainda não está no mercado. Emuri diz que a pera de Tianguá é muito mais doce. Somente com análise detalhada, o que só vai acontecer nos próximos meses, Ernesto vai poder comercializar a fruta. Por enquanto, ele espera o pomar ficar lotado de peras. Uma das grandes questões quando a gente chega aqui no pomar do Emuri é exatamente parar de provar as frutas. É que são muitas frutas e a gente saboreia sempre uma e outra, como a gente já saboreou, por exemplo, a pera, a maçã e outras frutas também, como por exemplo essa tangerina que está na mão do Emuri aqui. Essa é uma fruta também que está sendo testada aqui, também uma experiência da Embrapa. E a novidade dessa tangerina, que é muito docinha, né? O sabor dela realmente é muito doce, tem um brix muito bacana, é exatamente que essa tangerina ela não tem semente. E isso é que é interessante, né, Emuri? Isso. Aí você pode comer e não tem a semente para atrapalhar. Você começou quando aqui, Emuri, com essa plantação aqui, testando essa plantação para a Embrapa? Isso aqui está com 3 anos ainda. 3 anos ainda. Isso. E eu tô vendo que os pés estão carregadinhos e tal. Isso. E outra vantagem que aqui é produzindo todo o tempo. Tem laranja madura, grande, já tem pequeno, já está florando. É direto. Em instantes, no programa Conhecer, nós vamos mostrar a dinâmica de produção de uma propriedade no maciço de Baturité, onde a fruticultura prospera com grande diversidade, das espécies nativas a exóticas. Em 2009 foi ano de pico da produção de frutas no Ceará. A fruticultura irrigada no estado obteve valor bruto de produção de 672 milhões de reais, gerando mais de 23 mil empregos diretos. Sinal de bons ventos para os anos que seguem. A política do agronegócio já é uma realidade. Hoje, até os agricultores familiares têm a visão de produzir para vender e vender bem, com preço de mercado. E iniciativas governamentais ajudam bastante. São exemplos que vêm de um pequeno produtor do maciço de Baturité. Ele encontrou na diversificação de cultivos a fórmula do sucesso, a mesma seguida por um produtor de destaque em outra serra, na Ibiapaba. Dá gosto passear pelo pomar do Emuri, em Tianguá. Pomar que também tem uma área reservada às frutas cítricas. Também veio de São Paulo a preferência por essa variedade de frutas e aqui Ernesto planta tangerina e laranja. E olha que a laranjeira nem precisa ter um porte grande. Pequenininha mesmo, ela já oferece frutos no ponto de colheita, maduros. Frutos prontos para saborear. De todas as frutas plantadas e testadas aqui na fazenda do Emuri, pelo menos uma já é motivo de comemoração: a maçã. 3 variedades, Princesa, Eva e Julieta. Essas frutas já estão sendo comercializadas. Emuri já tirou uma safra das macieiras. No ano passado, o agricultor conseguiu colher 100 caixas, cada uma com 20 quilos. Essas foram as maçãs que sobraram da safra. E se estão bonitas assim, imagine as que foram para o mercado. As maçãs, assim como o pêssego, o caqui e a pera, também estão surpreendendo Emuri. Esse plantio tem apenas 14 meses e os frutos já estão no tamanho ideal para a venda. Aqui todo mundo está assustado porque com 14 meses, né, já deu essa produção mais ou menos 5 quilos por pé já. 5 quilos por pé. Isso, com apenas 14 meses. Isso é bom? Surpreendeu todo mundo, né? Ninguém esperava isso aí, pelo menos 2 anos, né? E com 14 meses
já deu essa produção. Resta agora ao EMURI fazer apenas mais alguns testes junto à Embrapa para aprovar de vez as 3 variedades que vão ficar no cultivo definitivo da propriedade. Uma coisa é certa, a maçã de Tianguá vai fazer sucesso na região da Ibiapaba. Nossa viagem continua pelas serras do Ceará. Saímos da Ibiapaba e chegamos de manhã cedo ao maciço do Baturité. A paisagem é parecida, muito verde e uma neblina que cobre parte da vegetação. Aquela que está mais no alto. É aqui que encontramos a propriedade do seu Francisco Feijó. Da casa é possível admirar uma bela imagem das encostas cobertas pelas folhagens. Uma área onde a fruticultura prospera. A fazenda do Feijó é uma prova disso. Aqui, a exemplo do que vimos em Tianguá, existe uma grande diversidade de frutas. Abacate, mamão, manga, pitomba, noni e variedades exóticas como a manga palma e a laranja acerola, que foi batizada assim por causa da cor. Mas é claro, o agricultor tem mesmo suas preferências, e uma delas é a acerola, que está por toda parte e em diversos estágios. Seu Feijó já colheu 90 milheiros de banana no passado, mas acabou com o cultivo para investir na acerola. E hoje se orgulha de ser um dos pioneiros na plantação de acerola no Ceará. Eu tenho uma irmã que mora em Recife, e lá tinha um sobrinho meu que trabalhava lá no Ministério da Agricultura, né? Aí ele foi e mandou um envelopezinho que disse que era uma planta que ia me salvar o Nordeste, que tinha muita vitamina C, muita coisa. Dos 10 sementezinhas que veio, deu uns 7 pés, eu plantei. Quando comecei a produzir, aí ia para Baturité, levava, tinha um cara da sorveteria que era amigo. Rapaz, faz aí um sorvete, faz uma coisa, e dizendo que ele tinha mandado um folhetim que era muito rico em vitamina C, isso, aquilo, outro e tal. Dei lá, ele bateu uma xerox lá, mas não vendia. Fazia o suco, mas não tinha quem desse valor. Aí melhorou depois que apareceu um japonês lá do São Sebastião, que fez a propaganda na televisão, que era muito rico em vitamina C e tudo, aí ela estourou, né? Outra fruta que ganhou a preferência do seu Feijó é a laranja. A variedade mais conhecida no Ceará, a laranja pera, divide quase todos os espaços com a acerola nos 60 hectares produtivos da fazenda. É uma outra importante fonte de renda. Desde criança que a gente sabia que laranja era muito rica em vitamina C também. E apareceu variedades que a gente não conhecia, de um amigo aí que era agrônomo lá em Cruz das Almas e trouxe. E foi implantando por aqui, eu fui fazendo umas mudazinhas e fui vendendo as mudas e plantando as laranjas. Quando não rendia, plantava. E estou vivendo. Para manter a produção durante o ano inteiro, o agricultor diz que não pode depender apenas do período de chuvas na serra. Nessa parte do maciço, as precipitações não são tão regulares quanto nos pontos mais altos da serra, como Mulungu, por exemplo. É preciso garantir a planta molhada com irrigação. Aliás, foi a irrigação que deu um novo impulso às plantações de feijó. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o Ceará possui uma área de 7.304 hectares dedicada à fruticultura. A Ibiapaba e o maciço do Baturité têm as maiores fazendas e os maiores sítios que produzem uma grande variedade de frutas. A fruticultura ocupa 1.228 hectares na Ibiapaba, em municípios como Tianguá, Viçosa, Guaraciaba do Norte, Ubajara e Ibiapina, e no maciço do Baturité, as fruteiras estão espalhadas por 3.306 hectares. As frutas produzidas nessas regiões abastecem as ceasas e os comércios de pequeno e médio porte. Comércios locais e regionais. As frutas podem ser encontradas até mesmo na beira da estrada, na subida ou na descida das serras, em banquinhas como a do Josué, que vende banana, manga, jaca e muitas outras frutas. Vende e bem. É bom, dá muito dinheiro, né? Vende bem e é corra boa também. Tá sempre passando gente para comprar. É direto passando gente aqui comprando aqui as frutas. Fruta fresquinha, né? É fresquinho, tudo daqui da serra. O povo pergunta se é da Ceasa, não, é tudo aqui da serra. Para incrementar a fruticultura nas regiões de serra, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará está desenvolvendo projetos que estão sendo encaminhados ao governo federal. Nós já preparamos um projeto e já encaminhamos ao Ministério. Então nós teremos um espaço grande para trabalhar nessas áreas de maior potencial para a fruticultura.
Outro projeto que nós estamos apostando também e que, graças a Deus, já conseguimos os recursos, é trabalhar com a irrigação com agricultores familiares. Nós já temos garantidos 5.000 pequenos projetos de irrigação em parceria com o Ministério da Integração Nacional e com o DENOX, aqui no estado do Ceará. São pequenos kits de irrigação que dá para você irrigar aí aproximadamente 600 metros quadrados, mas que nós estamos ampliando, já conseguimos emendas parlamentares, já temos a contrapartida do Estado para chegar a projetos com até meio hectare. Então serão 5.000 desses projetos, tendo já em 2012 2.500 projetos desses. O programa Conhecer termina aqui. Para entrar em contato com a gente, basta enviar um e-mail para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro. Mundo virtual. E o melhor, sem precisar pagar nada por isso, é que o município vai contar com a ZIG, Zona de Internet Grátis. ZIG, né? Uhum. Tudo bem. Vai. Aqui no Crato vai ficar ainda mais fácil Aqui no Crato vai ficar ainda mais fácil mergulhar no mundo virtual. E o melhor, sem precisar pagar nada por isso, é que o município vai contar com a ZIG, Zona de Internet Grátis. Aqui no Crato vai ficar ainda mais fácil mergulhar no mundo virtual. E o melhor, sem precisar pagar nada por isso, é que o município vai contar com a ZIG, Zona de Internet Grátis. Que é só a área da... Dona Marilena, a senhora estava me passando que inclusive vem muita gente de fora para utilizar o notebook aqui, né? Vem. Aí a gente vai ter um acordo assim para estar pagando 50 centavos toda hora, né? No fim do mês que eles vão é que eles pagam tudo, os acessos. Tem um cliente de Sobral, Tem. né? Assíduo aqui. Tem. Tem todo, tem de Fortaleza, tem. Cadê que vem? Como é que é esse cliente de Sobral que a senhora estava me contando? Ele vem para pousada, né? Ali aí vem para cá e vem ajustar as coisas que ele faz no notebook. A gente só cobra no final do mês quando ele vai embora. Não ter... Já virou um cliente assíduo? Já. Tá, o notebook é teu. Vou te perguntar com qual frequência você vem aqui. Atenção, edição sonora com o vendedor Jânio Cleiton, de 24 anos. Já inicialmente, com qual frequência você vem aqui à Lan House? Normalmente eu venho muito na semana, né? Porque eu trabalho com vendas e sempre eu digito os pedidos e mando aqui pelo Cyber. Trabalhando com vendas, tem sempre que estar acessando também a internet. Sempre tem que estar acessando, porque tem que mandar os pedidos, ver alguma coisa da empresa por e-mail. Então, vem desembolsando já um bom dinheiro aí. Já, normalmente a gente gasta 50, R$1, compensa, né? Porque você fica à vontade, né? E a internet é rápida e tudo, então compensa, com certeza. Mas se pudesse não gastar nada, era melhor ainda. Eu na questão da ZIG aqui no centro, eu acho meio perigoso você ir acessar, você colocar seu computador assim na praça, é meio arriscado. Então, eu particularmente eu não iria não, eu ficaria no Cyber. Quer dizer que mesmo com a ZIG, você vai dar ainda prioridade ao Cyber, à Lan House? Com certeza, por questão de segurança, né? A gente ficar na praça, acho que sai mais caro, né? Então, foi ótimo, foi onde... Como é que eu chego a fazer um negócio desse e as pessoas, os adultos se emocionaram quando eu abri a casa?
Esta lan house, que registra uma média de 50 acessos por dia, abre até aos domingos. Esta lan house, que registra uma média de 50 acessos por dia, abre até aos domingos. A hora custa R$1 e o Derlânio frequentemente está por aqui. Esta lan house, que registra uma média de 50 acessos por dia, abre até aos domingos. A hora custa R$1 e o Derlânio frequentemente está por aqui. Sonoroff. Quem também está sempre conectado à rede é este vendedor, mas ele... Sonoroff. Quem também está sempre conectado à rede é este vendedor, mas ele utiliza o próprio computador. Quem também está sempre conectado à rede é este vendedor, mas ele utiliza o próprio computador. Quem também está sempre conectado à rede é este vendedor, mas ele utiliza o próprio computador. Sonoroff.